vem aumentando. Denis, eu acho chique, tipo, só basta Denis também. Eu me sinto em casa. Ele é competente. Essa foi uma reportagem que eu tirei da CNN, extraí da CNN. Foi feita uma pesquisa em alguns países, mais de 10 países. O Brasil, ele foi campeão nesse quesito de pessoas afetadas por problemas relacionados à saúde mental. De ansiedade, pelo menos 63% das pessoas tiveram algum acometimento acerca de ansiedade. De depressão, 59%. Ganhamos da Irlanda, que está em segundo lugar, e dos Estados Unidos, que está em terceiro lugar. Então, somos campeões nesse quesito. Mas dentro da igreja, como pode haver isso? Se a gente conhece a Bíblia, a gente conhece a palavra de Deus, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 27, diz um verso que é conhecido por muitos. E eu peço que um dos irmãos, por favor, leia, se você tiver uma boa voz, leia em voz alta. João, capítulo 14, 27. Isso. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou a dou como o mundo a dar. Não se turbe vosso coração, nem tenha medo. Perfeito. Essa frase Jesus disse aos discípulos. Muito obrigado pela leitura. Quem leu? O irmão tem uma voz. Amém. E lá, Jesus ele disse assim, eu vou te dar um presente. É um presente, esse é um presente meu. Eu deixo-vos a paz. Aqui é a minha paz. A minha paz eu vos dou. Mas eu não vos dou como o mundo dá. Mas como assim? Deus não dá a paz que o mundo dá. Deus, ele dá a paz. Ele dá a paz. E muitas vezes, nós, cristãos, não nos sentimos em paz, mesmo tendo Jesus no coração. Falei besteira? Não? Então é verdade que tem muitos cristãos que, assim, sabem que existe esse verso, sabem que Deus dá a paz, sabem que existe alguém que suporta o nosso fardo, a gente sabe disso, e porque muitas vezes a gente não fica em paz. Por quê? Porque não crê em Deus, porque não confia em Deus. Jesus diz em outra passagem, né? Que não andeis ansiosos por coisa alguma. Preocupe-se em primeiro lugar com o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas me falaram de um pastor de igreja, que muitas vezes ele coloca literalmente o reino de Deus e a sua justiça primeiro. É a função dele, é pastor da igreja adventista, ele não tem uma segunda função. Confere? Pastor de igreja adventista é dedicado somente na igreja. Pastor Felipe, ele vem aqui no dia 15 e deve ser apresentado no final de agosto. E quando ele vier aqui, ele vai ser apresentado diante da igreja como um ministro ungido do Evangelho para somente pregar o Evangelho e viver do Evangelho. Ele não tem uma segunda renda sequer. Ele só vive da pregação do Evangelho. Será que Felipe, pastor Felipe, ele estaria sujeito a algum problema de depressão, ansiedade? Alguma coisa estaria sujeito? Mas o pastor ele não conhece a Bíblia? Ele não conhece a paz que Jesus dá? Eu vou fazer uma pausa e contar uma experiência particular, que eu só contei uma vez em uma igreja, mas nunca em um sermão. Essa é a primeira vez. E essa é a primeira vez que eu faço esse sermão aqui. Da última vez que eu preguei aqui em Valentim foi a primeira vez de um primeiro sermão. Então, esse sermão é a primeira vez. E aí, vocês, alguém aqui é jovem, já tem essa lição aqui da Escola Sabatina? Viram essa lição, conhecem, é familiar com vocês? Pronto. Sabem qual é o tema dessa semana? No tema geral, ele fala sobre sexualidade, né? A questão do sexo pré-marital, a questão do sexo
por que da incoerência do sexo pré-marital, porque não pode, não é uma prática correta. Fala também sobre como ter um bom desempenho sexual dentro do casamento. Fala também sobre questão de diversos tipos de gêneros que estão surgindo. Existem os bissexuais, existem os heterossexuais, depois os bissexuais, depois os transgêneros, depois existe isso, um monte de coisa, e a lição trata disso também. Existem os assexuados, enfim, são tantos que é difícil memorizar, mas existem. E também fala sobre, essa semana em específico, estou falando sobre a questão da masturbação. Desde os Denis, desde os 5 anos de idade, Denis teve acesso a um conteúdo relacionado à pornografia. E desde então, eu passei muitos anos, mesmo dentro da igreja. E eu tentava sair, porque eu sabia que não era certo, e ouvia falar que não era o certo. Tinha uma checklist que eu fazia para o que é o certo diante de Deus, assim, para marcar um X aqui dos 10 mandamentos, quantos eu sigo, essas coisas, para fazer o que é correto, para que eu tenha credencial de entrar no céu. Só que era muito difícil. É a questão da PMO, né? Pornografia, masturbação e orgasmo. E por anos eu fui. E aí, eu conheci o Clube de Desbravadores, mas mesmo no Clube de Desbravadores é um pecado oculto que eu sei que tem muitos jovens que enfrentam. Muitos. Quando eu digo muitos, eu digo assim, eu sou distrital desde 2014, 2013, 2014. Então eu sou distrital de Desbravadores. Mas antes mesmo eu já aconselhava jovens a diversos tipos de questões e problemas e tal. Então, vez ou outra, surgia algum problema relacionado a isso. Então eu sabia orientar porque eu sabia a questão, o dilema, o problema. Né? Mas eu, oriento jovens, 2013 até hoje, eu continuo como líder de desbravadores. Por muitos anos também fui diretor de clube de desbravadores. Então eu sei que é um problema mais comum do que a gente pensa. E eu estou utilizando esse exemplo aqui na igreja para dizer uma coisa. Imagina só, ideal assim, para se livrar da masturbação é o NoFap. Alguém já ouviu falar desse termo, NoFap? É um termo que se difundiu poucos anos para cá. E esse termo é um termo que, assim, você não pode consumir esse tipo de conteúdo por 90 dias. E depois de 90 dias estará controlado. Então é isso, você terá de volta o domínio e o controle. É o tempo do reboot, é o tempo em que o cérebro reinicia. E a questão, esse é um problema tão difícil quanto o problema das drogas. Ele é tão difícil, assim, se for comparar os níveis de dependência, ele é similar ao nível de dependente de heroína. Eu não falei maconha, falei heroína. Então, é muito difícil. É raro você ver alguém assim, com heroína e se livra. Então, é uma questão que hoje a sociedade, a comunidade diz, não, ok, tá tudo bem, faz parte para você se autoconhecer. A Bíblia fala sobre masturbação, sim ou não? Ela fala princípios da masturbação. Então a resposta é sim, com relação aos princípios. Ela fala princípios da masturbação. Ela não fala o nome, assim como fala sobre fumar. A Bíblia fala sobre fumar? Não, mas ela tem princípios que a gente sabe, então, você cuidar do seu corpo, cuidar. Então, a Bíblia fala sobre isso tudo. E mesmo ciente, ainda é difícil. Eu lembro que teve uma vez que, eu consegui, são 90 dias, eu consegui 18 dias. Aí, mas chega um momento em que 18 dias limpo, né? Aí chega um momento que você fica assim, preocupado, ansioso em consumir aquele tipo de conteúdo,
E o que acontece? No final das contas, a pessoa ora, aí tenta vencer e sai, toma um banho gelado, alguma coisa assim do tipo. E aí, a gente procura paz e não tem a paz. Cadê a paz? Cadê a paz? E aí, eu fui vencido com 18 dias. E aí, consumi o conteúdo. E aí, me veio uma paz. Sabe aquela paz? Aquela paz assim que você ficar tipo em paz. Só que depois me veio uma angústia. E essa angústia, ela foi muito pior do que a angústia anterior que eu estava sentindo. Consegui explicar? Consegui explicar sim ou não? Pronto. Então eu posso comparar a paz que o mundo dá a essa paz que a gente tem quando a gente se satisfaz naquilo que o mundo oferece. E o mundo hoje oferece tudo aquilo que é para o nosso prazer, que é para o nosso bem-estar. A gente ouve muito, né? O viva, as coisas que você tem que fazer, os amores que você não amou, as outras. Então, viva, viva, viva. Isso começou há muito tempo. Existe um filósofo, existe um grupo de filósofos. Um chamava Heidegger, Martin Heidegger. E ele era, a foto dele está ali, está pequenininha, mas ele era como é que eu posso falar? Um existencialista. Eu vou procurar falar numa linguagem que os mais novos vão entender também. Ele era um filósofo, ou seja, um pensador, que estudava de onde vieram as pessoas. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então ele dedicou a sua vida a estudar isso tudo. E aí, o Heidegger, ele pensava assim como outros filósofos influenciados por ele pensavam, outros pensadores. De onde é que a gente vem? Para onde vamos? O que é que a gente está fazendo aqui? Só que ele veio de uma época em que as pessoas negavam a Deus. Tem a época que começou no iluminismo, e quem estudou história, quem já fez estudou ensino médio, entende essas questões. E aí, era um período em que as pessoas procuravam explicar as coisas que existem no mundo sem a presença de Deus. Deus não existe. O que existe é a gente. E a gente veio de explosão. E para onde a gente vai, a gente não sabe de onde a gente vai. E essas perguntas, elas ficam confusas e sem respostas até hoje. Então, se eu não sei de onde eu vim, talvez eu tenha vindo de um Big Bang. E se eu não sei para onde eu vou depois, a gente só tem isso daqui, que é a nossa vida, então a gente deve aproveitar ao máximo a nossa vida. E aí, eu tirei o cartaz de um filme, dizendo assim, viva a vida é uma aventura. Tem uma frase de Charlie Chaplin que diz assim, a vida é uma grande peça de teatro que não permite ensaios, por isso cante, chore, dance, ria, viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Isso foi o que Charles Chaplin disse, e de fato faz sentido. A gente deve viver a vida. A gente deve viver triste, sim ou não? Não, a gente deve viver feliz. Então, de certa forma, os filósofos estão errados ou estão certos? De certa forma, estão certos. A gente deve viver a vida. Só que aí, isso vem se amplificando cada vez mais. E se parar para prestar atenção, a gente ouve frases assim como, aproveite a sua vida. O que você está fazendo na igreja? Mateus, o que você está fazendo na igreja? André, o quê? Você deve viver. É uma igreja que diz assim, no sábado, a gente estava na classe de adolescentes, eu estou falando assim, também especial para os adolescentes dessa igreja. E foi perguntado na classe, mas o que a gente deve fazer no sábado? Aí surgiu uma lista de não pode. Não pode comprar, não pode assistir jogo, não pode, não pode. Não foi? Só que, na verdade, no sábado a gente pode muita coisa. E aí a gente leu, né? Isaías, capítulo 58, verso 13.
E a gente leu que a gente pode muita coisa para tirar o egoísmo da gente. Muitas vezes nós somos muito egocêntricos. Então, no sábado, basicamente, o que nós fazemos é cuidar dos interesses de Deus e das outras pessoas, deixando o egoísmo de lado. Então, não pode assistir jogo, essas coisas. Não, a gente prefere cuidar de outras pessoas. A gente prefere estudar mais a palavra de Deus, ou dar um estudo, ou vir para um jantar, ou fazer coisas relacionadas ao nosso encontro com o Papai do Céu, para que a gente fique mais próximo de Papai do Céu. Só que se você for parar para prestar atenção, explicar isso para uma pessoa que não entende muito, ou não aceita a palavra, como assim? Eles estão colocando algemas em você. Se liberte das algemas, viva a vida. A paz está em fazer aquilo que você quer fazer. Então faça. Se você quiser conhecer alguém, conheça. Desde que você não violente a pessoa. Mas se for consensual, se for assim, ele quer, ela quer, tá tudo bem, vocês fazem o que quiser. Vocês são um do outro, mas sejam por no final de semana. Vocês são, quer provar? Um pouquinho, prove assim. É assim. E aí, se disser assim, eu faço parte da igreja, você faz parte de uma corrente. Você é um alienado. Você é um alienado. Quantas vezes falavam para mim isso? Ainda tem que ser fete. Acontece que a gente, nesse pensamento filosófico, a gente pensa que vai morrer. Porque a gente só tem um hiato. No pensamento filosófico, a gente começa aqui, nós nascemos, aí nós crescemos, reproduzimos, morremos. E aí não tem mais depois. Aproveite esse depois. E eles dizem para você, viver o feliz e agora. Agora imagine que eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para você. A notícia ruim, para você, para um sujeito, estou colocando assim a notícia ruim é que você foi condenado à forca. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que a gente conseguiu adiar a sua condenação em 6 meses. Então, você pode viver a vida, o tempo que você quiser fazer, mas dentro desse período até 6 meses. Então, o que provavelmente pode acontecer? O sujeito, ciente dessa informação, ele vai viver a vida, vai viajar, vai beber, vai fazer um monte de coisa, ele vai fazer o que ele quiser. Só que aí, ele vai fazer isso ciente, poxa, eita, são 6 meses, tá? Perdi mais um dia, tá, não sei o quê. E aí, eu tenho que aproveitar, tá? E ele esquece disso no momento em que ele está chocado. Mas no momento em que ele cai na real, ele não tem paz. Não tem paz. É isso. Porque ele sabe que o fim dele ia ser daqui a 6 meses. Os filósofos concordam com isso. Todos nós vamos morrer. Alguns de nós, eu creio que desta geração ainda veremos Jesus voltar. Amém? Amém. Mas alguns de nós vamos passar pela morte. A pandemia mesmo levou muitos de nós. Certamente você conhece alguém que morreu de Covid. Ou tem um parente que morreu. Eu perdi meus últimos avós de Covid. Uma avó especial morava com a gente, quando era de Nazaré. Quando a gente foi se vacinar ontem, estava lá a foto dela. Mãe da minha mãe, de onde vem o meu Duarte. A vida não espera. Ela morreu. Tinha uma fé que era assim. Era uma fé absurda. Tenho certeza que eu vou encontrar ela no céu. Vou achar estranho, senhor. Como assim? Claro que ela está aqui. Ela está atrás da igreja. Achei, está ali. É uma Nazaré. Vovó querida. Então a gente vai encontrar ela. Só que a pandemia levou muitos de nós. E isso tem feito com que a gente fique ansioso, preocupado, nervoso, às vezes estressado, às vezes depressivo. A gente sabe que vai morrer também. A gente perde entes queridos e a gente sabe que vai morrer também. Só que o que a filosofia diz? Curta. O que acontece? O que acontece é que no final das contas, a gente nunca teve um período em que, eu vou ler ipsis literi, né?
a geração mais livre, mais empoderada, mais sem filhos, mais sem regras, a geração mais sem tabus, sem esse Deus retrógrado da lei ultrapassada. Essa geração sem compromisso com a família, amante do divórcio, com tudo na mão, com toda a tecnologia que o futuro nos havia prometido, com drogas na esquina, com sexo a cada esquina. Essa é a geração mais depressiva, ansiosa e suicida. Você sabia que o suicídio ele vem aumentando ano a ano 18%? A pesquisa dos últimos anos é a segunda maior causa de morte entre os jovens, é o suicídio. Ela pergunta assim: cadê a felicidade de vocês? Vocês foram enganados. A ausência de regras e princípios não liberta ninguém. Então nós estamos num ambiente em que nós temos regras, nós temos princípios. Então nós temos pelo menos um vislumbre de futuro. A vida não termina aqui, tem depois daqui. Mas aí é que está. Mesmo assim, eu não sentia paz. Eu não sentia paz. O que acontece? Eu vou falar um episódio que eu prometi contar aos jovens. É aquele que não deu tempo de falar na classe. E teve um período, não vou falar quando aconteceu e nem em qual igreja isso aconteceu, mas isso aconteceu depois em que eu estava muito mal. Eu meio que sofri uma ação de deslealdade de pessoa que eu não esperava, de alguém que eu não esperava, duas pessoas que eu não esperava. E isso me deixou muito assim, porque eu ficava, meu Deus, vontade de falar, às vezes de expor essas pessoas e tal. Mas eu propus acordo, conversar, vamos fazer um vídeo chamado, vamos fazer... Só que recusaram isso. Eu não vou falar em detalhes o que aconteceu, mas isso me deixou muito mal. Mas João diz que tenha paz. E a paz eu vou dar a paz. Só que eu não sentia paz. E à medida em que eu não sentia paz, eu procurava me aproximar mais de Deus para entender o porquê eu não sentia paz. Eu não comia. Eu comia tipo o suficiente para... Mas era comida de passarinho. Praticamente não me alimentava. E aí, orando, e eu não conseguia dormir. Eu lembro que nessa época foi tipo... Eu dormi 3 noites seguidas, 3 horas. E por volta das 3 da manhã. Então eu dormia por volta das 3, acordava às 6. Isso foram por 3 noites seguidas. E aí eu ficava maquinando o que eu devo fazer para resolver, como a ação que elas fizeram, elas poderiam colocar em xeque outras coisas, né, outros projetos. Então eu encarei isso como algo muito feio, muito desleal. E isso me tirou a paz. Foi o período que eu me aproximei muito de Deus, mas ainda assim não sentia paz. E eu estava escalado para pregar nessa igreja, se o pastor ele não fosse, porque haveria batismo. Aí o pastor chegaria atrasado, eu iria pregar. Ocorre que o pastor chegou no horário. Então tudo bem, eu vou respeitar a presença do ministro. Vou ouvir atento. E aí ele fez todo o cerimonial de batismo. Lindo, de verdade. Lindo mesmo. Assim, a igreja estava ornamentada, vieram vieram cantores, vieram a família da pessoa. Era uma menina que ia se batizar. Veio a família da menina. Então, a igreja estava linda, ornamentada e tal, e todo mundo em harmonia. De repente, eu fiquei atrás do último banco, observando, assim como eu estava atrás observando os avisos de Dinho, Fabiano, perto do Denis. E aí percebi que houve um mal súbito, um incidente aconteceu. A pessoa, eu vi, é a mãe da pessoa que vai se batizar, que está se batizando, terminou o batismo. E ela estava com uma crise de ansiedade, tremendo. E aí veio uma outra irmã, mais forte, e pegou ela assim, para levar para fora, para ver se pegar uma água e tal. E aí ela passou por mim,
e ela estava com os olhos revirando e abando. Estava possessa. No mesmo instante, fechei o olho. Eu não lembro a última oração que eu falei tanto em nome de Jesus, mas orei. E aí foi o esposo dela e uma outra mulher. E estavam 3 tentando pegar ela. E estava difícil, porque ela dava conta dos 3. Quase que ela ia derrubar. E aí, esperei a ação de alguém. E aí, procuraram levar ela por trás da igreja. Todos. Aí, como ninguém foi, aí eu fui orando atrás. Levaram ela para trás da igreja. E lá atrás da igreja, não tinha pastor, não tinha ancião. Tinham 2 mulheres, o esposo e eu, orando. Com a Bíblia, com a mão, orando. Senhor, liberta essa mulher. E a voz falava assim, gargalhada, ela é minha. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Foi comprada pelo sangue de Jesus. Liberta essa mulher. Em nome de Jesus. Não por méritos meus. Se eu olho para vocês, eu me acho mais falho do que qualquer um de vocês aqui. Tem gente ainda que me usa como exemplo. Nossa, o peso é maior do que a minha mochila. É pesado. E Eternos, tudo durou desde o início até o final, pouco menos de 10 minutos. Então, Eternos, quase 5 minutos atrás da igreja, orando, o Espírito foi embora. Ela respirou, sem saber o que estava acontecendo. No instante, ela viu o batismo. No outro, ela estava atrás da igreja. O que aconteceu? Eu não sabia. Mas eu não estaria, como é que eu posso dizer, firme, talvez. Firme eu não estava. Não sei se alguém já viu aqui alguma experiência que possa ser bonita, mas o ambiente gela, fica frio, as pernas tremem, sabe? E a pessoa ora, a pessoa tem fé, a pessoa ora, mas ainda assim acontece. E a gente acredita no nome de Jesus, não porque há méritos em mim, mas porque há méritos em Jesus. Não há méritos em mim. E a paz, no final das contas, a paz que o mundo dá, ela é uma paz passageira. Ela funciona enquanto você está chapado, enquanto você está no êxtase, enquanto você está naquele momento. É a paz. Só que depois a angústia vem no dobro. E a Bíblia fala a paz que o mundo não dá, a paz que Jesus dá, a paz que o mundo não dá. Eu vos dou a paz. Mas essa paz é a certeza de que Cristo está no controle. De que Cristo sabe que nós somos pecadores e Deus nos vê através de Cristo. Essa é a paz. Mas não a paz aqui. Por vezes a gente vai ter paz aqui, mas é uma degustação. Imagina só que você está num restaurante e nesse restaurante te oferecem um prato. E esse prato é o prato da degustação. Vem um pouquinho de comida assim, só. É a sua degustação. Se a gente for pelo que dizem os filósofos, esse prato é tudo que você tem. Você come, aí você